Nós vamos entrar aqui num tema que é, de certa maneira, conhecido, já trabalhado por todos, que partem justamente desta postura crítica e de superação ao modo de produção capitalista. Isso é algo inegável ao se comparar a evolução, a trajetória do MST nos seus últimos 38 anos, e especialmente o trabalho muito importante que a escola vem realizando há quase então 2 décadas. Minha preocupação, de certa maneira, como se trata da abertura dessa reflexão coletiva que está sendo feita, e que já é uma prática comum dentro do MST, a gente imaginou que essa exposição possa, de certa maneira, depois ser melhor questionada, até mesmo sobre os termos utilizados, né? Mas, bem, então, como eu estava querendo dizer, é que o tema a qual nós vamos aqui tratar não é, obviamente, desconhecido e não se trata de uma relação de professor-aluno, uma relação entre desiguais. Eu considero justamente essa oportunidade como um momento de troca de ambas as partes, né? O que eu estava querendo partir justamente desse convite para que nós pudéssemos deslocar, não é, de uma espécie de pronto-socorro a qual nós estamos praticamente situado em quase 4 décadas pensando o Brasil. Por que essa ideia de como se fosse a gestão das emergências, né, dos problemas de imediato a qual o país está submetido, né? Como num pronto-socorro, falávamos anteriormente, é justamente o espaço fundamental que se trata das emergências humanas, né, do acidente, do esfaqueamento, problemas de saúde, não é, do imediato. Não se pode pensar muito, precisa agir, porque a pressa, a urgência é fundamental, não é? Então, de toda maneira, o fato concreto é que as emergências fazem parte do cotidiano, mas quando se está falando de um país, de uma nação, não é, de um projeto, obviamente que não se pode ficar exclusivamente no curto-prazismo, não é, na gestão das emergências. É preciso pensar o médio e longo prazo. E é nesse sentido que me parece importantíssimo nós olharmos, né, sairmos dessa sala de espera de um pronto-socorro e nos deslocar para uma espécie de laboratório ou de experimentação do que de fato vem acontecendo e que, de certa maneira, rebate na questão mais estrutural da vida humana, né? Tem um autor importante, um francês, já morreu, Ferdinand Braudel, né, é um historiador, e ele chama atenção para o fato, né, que a análise de conjuntura, né, que é esta reflexão que se faz sobre o cotidiano, sobre os eventos, né, sobre os acontecimentos, essa análise de conjuntura ela é muito importante porque, de maneira geral, ela ajuda a estruturar, ajuda a atualizar o movimento das estruturas da sociedade, né? As bases pelas quais a sociedade, a economia, a política funciona. Então, a análise de conjuntura nos permitiria atualizar a interpretação do que está acontecendo de maneira mais estrutural. Ocorre que quando há uma mudança estrutural, as estruturas, não é? As placas tectônicas se mexem, não é? A conjuntura, né, os eventos, os acontecimentos não atualizam essa estrutura que está em movimento, pelo contrário, os acontecimentos, né, os eventos, o cotidiano, ele é movido, na verdade, impulsionado, pressionado pelas alterações estruturais que estão acontecendo. O que significa dizer, portanto, que as análises de conjuntura, de maneira geral, elas têm pouca duração, né? Tem um companheiro, Marco Aurélio Garcia, que nos dizia, isso um pouco antes dele vir a falecer, há uns 2, 3 anos atrás, que as análises de conjuntura dele duravam no máximo 2 horas, porque 2 horas poderiam ter acontecido algum outro acontecimento que mudava toda a própria reflexão da análise de conjuntura, né? Desculpe estar gastando um pouco mais de tempo nesse sentido para explicar melhor qual é a minha preocupação aqui.
Ou seja, eu estou convidando vocês, então, para ir para uma outra sala e olhar, não é? Pensar um pouquinho o que pode vir a acontecer, ou qual é o curso dos acontecimentos nesta terceira década do século XXI. E é por isso que a gente, então, parte justamente dos desafios estruturais do capitalismo, não é? Porque esta década, terceira década do século, não é? XXI, possivelmente será uma década em que o dinheiro, tal como nós conhecemos, desaparecerá. Né? Dificilmente nós teremos bancos funcionando como nós conhecemos. Né? Nós estamos diante de uma transformação muito grande, muito importante, e que, como, de certa maneira, nós estamos prisioneiros às emergências, né, ao cotidiano, nós não estamos percebendo essas alterações estruturais, que, de certa maneira, estão cada vez mais impactando no nosso cotidiano. Bom, então, dito isso, eu gostaria, de certa maneira, num primeiro momento, de falar desses desafios estruturais que o capitalismo vive hoje, e da parte final, eu sei que vai ter mesas tratando do Brasil, mas para, de certa maneira, trazer aqui possíveis consequências dessas mudanças estruturais para o Brasil. Bom, então, o que eu chamo de mudança estrutural, ou do ponto de vista dos desafios que o capitalismo está vivendo hoje? Não é? Bem, podemos começar dizendo que nós estamos diante do esgotamento da fase de expansão, expansão financeira, né, que é basicamente aquela que conduziu um ciclo sistêmico do capitalismo centrado nos Estados Unidos. Vamos tentar explicar essa perspectiva, ou seja, eu estou afirmando, não é, que nós estamos diante do esgotamento da fase de expansão financeira do capitalismo, fase essa que estava centrado nos Estados Unidos. Né? Estou partindo aqui de uma visão teórica de vários autores, os chamados autores do Sistema Mundo, Giovanni Arrighi, Immanuel Wallenstein, entre outros autores, que identificam que o capitalismo, né, é um sistema complexo, um sistema que só funciona a partir da relação entre centro e periferia. Ele precisa ter periferia e um centro dinâmico. Né? Esse centro dinâmico é aquele que, na verdade, constitui as bases de uma expansão. Então, nós tivemos uma expansão, isso lá já no século XVIII, a partir da Inglaterra, a partir da Revolução Tecnológica, que permitiu justamente que se estabelecesse um ciclo dinâmico a partir da Inglaterra e que organizava o mundo capitalista. Esse ciclo dinâmico, em geral, tem duas fases. Uma primeira fase, que é a expansão material, ou seja, resulta dos novos produtos tecnológicos gerados. Né? Então, estamos falando isso lá no século XVIII, os produtos industriais, não é, que eram desde o vestuário, calçados, não é? Depois produtos vinculados à locomotiva, não é? O motor a vapor, não é? Ferrovias, ou seja, esses são os produtos da primeira revolução industrial que caracterizaram, então, esta fase de expansão material, né, do capitalismo inglês. Né? Mas esta fase se esgota na medida em que os mercados passam a ter, pelo menos aqueles que têm dinheiro, que são consumidores, que têm acesso a esses bens. Então, chega um determinado momento que há um esgotamento, não é como mais possível se expandir produzindo e comercializando esses bens materiais. Quando chega a esta fase, não é? Em geral, sucede esta fase de expansão material uma fase de expansão financeira, que é quando, então, o capitalismo, com o mesmo centro dinâmico, que no caso era a Inglaterra, passa a se expandir através, não é, da financiarização, através do que naquela época, no final do século XIX, foi denominado como imperialismo, não é? Através do capital financeiro, que resultou da combinação do capital bancário com o capital industrial. Eu acho que estou trazendo muitos conceitos, mas apenas para chamar a atenção que há uma base de reflexão teórica
não é que acredita que no capitalismo ele é movido por ciclos sistêmicos de acumulação de capital. Cada ciclo sistêmico tem um centro dinâmico, estávamos falando da Inglaterra, e esse ciclo dinâmico tem duas fases, uma fase de expansão material e outra fase de expansão financeira. A fase de expansão financeira, em geral, ela é muito mais sofisticada, não é? Mas ela anuncia a fase final do ciclo como um todo. Então, o processo de financiarização, o chamado imperialismo do final do século XIX, início do século XX, foi, de certa maneira, o auge do capitalismo inglês, mas, ao mesmo tempo, apontou para o próprio esgotamento desse ciclo e da Inglaterra como centro dinâmico, como um polo hegemônico. Aí nós temos as duas grandes guerras mundiais, teve a Depressão de 29, etc. E é que quando se estabelece, na verdade, um outro ciclo sistêmico de acumulação que está centrado nos Estados Unidos. Basicamente, através de uma segunda revolução industrial tecnológica, o motor a combustão, né, os novos materiais que surgiram do automóvel, televisores, aviões, etc. Então, nós tivemos uma primeira fase de expansão do capitalismo, cujo ciclo sistêmico era com base nos Estados Unidos. Essa expansão se deu através da expansão material, da produção de bens industriais nos Estados Unidos e depois para praticamente todo o mundo, né? E o que acontece é que esse ciclo sistêmico de expansão material praticamente se esgota nos anos 70. Nos anos 70, tem basicamente a crise do Fordismo, tem diferentes formas de interpretação, mas é a final dos anos 70, início dos anos 80, que nós temos, então, a segunda fase de expansão desse ciclo sistêmico fundado nos Estados Unidos, que é a financiarização. A partir dos anos 70, a globalização, a liberalização dos bancos, o ajuste dos Estados Unidos, etc. Isso tudo, na verdade, vai permitir, não é, que o capitalismo se expanda, agora centrado na financiarização e não mais necessariamente na expansão material. Bom, a crise de 2008, de certa maneira, foi enunciando as dificuldades desse ciclo, dessa expansão financeira prosseguir, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte: olha, nós estamos vivendo um momento de esgotamento da segunda fase de expansão financeira do ciclo sistêmico dos Estados Unidos. Ponto. Mas e aí, qual é o problema? A questão é, bom, diante desse esgotamento do ciclo sistêmico do capitalismo, haverá um novo ciclo de expansão do capitalismo? Certo. Se começa cada vez mais a enunciar que nós estamos vivendo o mundo, na verdade, está vivendo um deslocamento do centro dinâmico do Ocidente para o Oriente. Ou seja, que o Oriente, especialmente a China, passaria, na verdade, a se construir um novo ciclo sistêmico de expansão. Mas seria a China o capitalismo? Embora, como sabemos, não é? A China não se apresenta como um país capitalista, mas ela tem características muito diferentes do modelo soviético, por exemplo, não é? Que era, na verdade, que foi, durante muito tempo, uma polarização em relação aos Estados Unidos. Não havia, na verdade, a troca de estudantes russos estudando nos Estados Unidos e vice-versa, não havia aliança tecnológica da União Soviética com os Estados Unidos e assim por diante, né? O que a gente percebe, basicamente, é que a China não se apresenta como um polo oposto ao capitalismo. Ela tem utilizado, inclusive, as veias abertas do próprio capitalismo para se expandir e crescer, né? Então, tem aí uma questão que esta década, possivelmente, ela definirá. Ou seja, a China se apresentará como um novo ciclo sistêmico de expansão da acumulação capitalista ou não, né? Ou se interrompe nos Estados Unidos, né? O que significa esse deslocamento do centro dinâmico do Oriente, do Ocidente para o Oriente, né? O surgimento é basicamente 1453, né, que foi o ano em que houve a queda de Constantinopla, que é hoje a Turquia, né, a Istambul, o nome que assumiu Constantinopla, era basicamente a porta de entrada do comércio da Europa para a Ásia, para o Oriente, para as Índias, para a China.
E com a queda de Constantinopla, não é? O islamismo basicamente interrompeu essa onda de comércio, encerrando basicamente as antigas rotas da seda por este caminho, através do Mediterrâneo. E esse encerramento destas rotas, né, fez com que houvesse, na verdade, um grande esforço em termos de capital e de investimento tecnológico para que se fosse possível chegar às Índias e à China, não mais pela forma anterior, tradicional, não é? Mas cada vez mais pelo Oceano Atlântico, ou seja, indo para o Ocidente para chegar no Oriente, através do Oceano Atlântico. E foi justamente através desse esforço feito por junção do capital do comércio que anteriormente fazia essa rota da seda, Gênova, cidades-estados da Itália, em aliança com os impérios português e espanhol, fizeram um investimento grande para chegar às Índias, e de fato chegam às Índias, à China, pelo Oceano Atlântico, mas também chegam na América. E a América, o continente americano, não é? Na verdade, um produto das grandes navegações e que, de certa maneira, a América vai conformar, não é? Grande parte das condições que viabilizaram o próprio surgimento do capitalismo na Europa, né? Inicialmente, a chamada acumulação primitiva, que foi a exploração dos minérios que haviam, né, dos recursos naturais da América, da Ameríndia, né, dos índios americanos que estavam aqui, e posteriormente, não é, com a primeira cadeia global de valor que se instaura lá no século XVI, XVII, né, integrando 3 continentes, né, integrando a África através do uso da mão de obra escrava, deslocada para o continente americano, que foi utilizado, né, explorado na produção de commodities, né, de produtos primários daquela época, e exportados para a Europa. Então, isso era uma cadeia, hoje com esse nome, cadeia global de valor, não se usava isso, mas na verdade isso se estabeleceu com a forma com que se explorou o continente americano, que serviu de base de riqueza da acumulação primitiva para surgir o capitalismo. A questão que se coloca é que, diante desse deslocamento do centro dinâmico, a América, que nasceu basicamente sempre olhando o Oceano Atlântico, sempre se conectando com a Europa, sempre se conectando com os Estados Unidos posteriormente, agora, diante desta nova emergência do deslocamento para o Oriente, não é? Como fica isso? Tá certo? Nós não temos experiência pretérita de relacionamentos com a Índia, e vem avançando muito rapidamente a presença chinesa na América Latina. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui como referência, ou seja, nós estamos olhando, o desafio do capitalismo é saber, não é, se de fato emergirá um novo ciclo dinâmico, ou seja, uma nova expansão de produtos, né? Eu vou falar na sequência depois para explicar que, a meu modo de ver, nós não estamos vivendo nenhuma revolução industrial, mas sim uma revolução informacional. Na verdade, não há produtos novos na indústria, são praticamente os mesmos produtos, só que com uma mudança substancial, que falarei na sequência. Mas, de toda maneira, a China, não é, que se apresenta cada vez mais como o principal centro dinâmico, o país que mais cresce, o país que, na verdade, concentra a principal base produtiva hoje do mundo, se converterá, de fato, num ciclo dinâmico sistêmico de acumulação, como foram os anteriores? Então, esse é um desafio, né, de continuidade do capitalismo ou não. O segundo desafio que me parece também importante trazer aqui para vocês, não é, está relacionado na verdade, o questionamento, a visão de desenvolvimento que se tem, não é, uma visão de desenvolvimento, de progresso das forças produtivas, não é? A ideia de modernidade, de modernização, de enfrentamento e superação do atraso. Isso tudo é uma construção que provém justamente das iniciativas da Europa. A visão de modernidade é uma visão ocidental, né? Não se trabalhava com essa ideia de modernidade, de desenvolvimento no Antigo Oriente, que era basicamente, como falamos anteriormente, até o século XVI, XVII, a região mais rica, mais desenvolvida do mundo.
não é? Tanto é que as antigas rotas da seda era para levar o comércio, os produtos mais avançados, as especiarias, não é? As cerâmicas que haviam produzido nas Índias e na China, para a Europa, que era muito atrasada. O que eu quero chamar a atenção é que a ideia de desenvolvimento, né, que está associado ao projeto de modernização ocidental, né, que olhou aqui os ameríndios, não é, há 500 anos atrás como sendo atrasados, embora nós tivéssemos aqui, não é, indicações, não é, que a população no continente americano poderia chegar a 100 milhões de pessoas, ou seja, era um número em 1400, 1500, muito maior do que a população da Europa Ocidental, por exemplo, não é? que haviam, na verdade, civilizações organizadas e avançadas, como fora os Incas, por exemplo, não é? Os Astecas. Né? Os Incas, por exemplo, tinham um espaço territorial ocupado que equivalia ao antigo Império Romano. Não é? Mas a leitura que se fez era que aqui havia o atraso. Tá certo? E, em grande medida, esse atraso foi respondido pelo genocídio de indígenas. Não é? E que sabemos que, em grande parte das mortes, foi provocadas, inclusive, pela ausência aqui, né, da experiência de domesticação animal. E a vinda do europeu, do branco para cá, não é, trouxe consigo uma quantidade de vírus que provocou uma crise viral e que levou a grande parte da morte de indígenas no continente americano. Então, se constitui, a partir, não é, do século XVI, esta perspectiva de que o desenvolvimento era basicamente o progresso. Não é? E o progresso significava apartar a natureza do ser humano. Não é? Algo que os indígenas, os ameríndios, jamais imaginavam que isso seria possível, porque a natureza faz parte da vida humana. E a perspectiva do progresso, do desenvolvimento ocidental, é não apenas apartar a natureza do ser humano, como fundamentalmente associar, não é, ao progresso, ao desenvolvimento, como sendo a natureza um recurso ilimitado, um recurso que poderia ser utilizado ad infinitum. Tá certo? Como se fosse a natureza fosse uma dispensa a prover insumos para a modernização, para o progresso da sociedade. Bom, estou dizendo isso porque não há dúvida, e nós já temos há 50 anos, né, desde os anos 70, em que há um estudo, entre outros, que esclarece, não é, que há limites a esse crescimento, há limites a esse desenvolvimento, que é um desenvolvimento destrutivo do meio ambiente, né, devastador, que não há possibilidade de haver progresso humano, não é, com esta visão, com esse encaminhamento do progresso como sendo base fundamental de destruição da natureza. Embora nós já estejamos há 50 anos, pouco se avançou nisso. O que se está percebendo, inclusive, que as conferências, tá certo? As ideias de desenvolvimento sustentável têm sido cada vez mais para inglês ver. Porque o que está acontecendo é que, não obstante a retórica das grandes empresas de defesa do meio ambiente, vejam a propaganda que a Vale do Rio Doce faz no Brasil, não é? Que ela é parceira do meio ambiente, mas, no fundo, na realidade, é uma aceleração da destruição ambiental no mundo e no Brasil. E justamente por isso, não é, que há autores que identificam que o que aconteceu desde 2020, a crise sanitária, não é? A crise viral provocada pelo coronavírus, não é? que gerou essa pandemia, que nós já estamos há praticamente 2 anos submetidos a ela, não seria um evento pontual, tá certo? Como fora, por exemplo, a pandemia da gripe espanhola em 1918, que foi muito brava. A estimativa é que 50 milhões de pessoas teriam morrido em 1918. Aqui no Brasil, morreu o equivalente hoje a 450 mil pessoas. Não é? Mas aquela pandemia apareceu e desapareceu em 2 anos e nada mudou. Ou seja, tudo continuou como era antes, a despeito das mortes que ocorreu. Ela foi um ponto, a chamada gripe asiática, gripe espanhola, que não tinha nada de espanhola, foi originada nos Estados Unidos, inclusive,
Mas o que está se chamando é que nós estamos vivendo, na verdade, né, uma aceleração do antropoceno. Ixi, o que é isso? Não é? Uma mudança no regime climático, dado o avanço da destruição, da devastação ambiental, que provoca a liberalização de muitos vírus. Os vírus estão no seu habitat natural, na floresta, no seu próprio meio ambiente. E à medida que a devastação vai avançando, esses vírus se desgarram do seu ambiente natural, se conectam com animais e com seres humanos. E, portanto, se passa a dizer que nós estamos, na verdade, em um regime climático, não apenas de elevação da temperatura, da devastação ambiental, mas também com uma sequência de crises virais, e que a pandemia passa a ser quase uma norma. Certo? Então, essa é outra questão importante que está em jogo, ou seja, não é possível, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, prosseguir no projeto de desenvolvimento ocidental. Tá certo? Porque esse projeto de desenvolvimento ocidental é o progresso destrutivo. Sim, mas o que coloca no lugar? Seria a alternativa da tecnologia substituir a devastação ambiental? Essa é a aposta que tem sido feita dentro do capitalismo. As várias conferências, as COP, etc., vão justamente nesse sentido, de encontrar uma solução via mercado. Ocorre que até hoje isso não se verificou. E o que estamos, de certa maneira, compreendendo é a continuidade, a aceleração da destruição do meio ambiente. Então, esse é um ponto crucial para esta década de 2020. É a questão ambiental. Certo? Então, aí há várias alternativas de discussões, eu não vou entrar no mérito, mas eu gosto apenas de levantar esse aspecto, que é, na verdade, um desafio à continuidade do capitalismo. E há autores também, que chamam a atenção que a única possibilidade de destruir o capitalismo é justamente algo de fora do seu sistema, que seria, por hipótese, a questão ambiental. Bom, avançando no tempo ainda, e agora o último desafio que destaco como entre os principais, que é o desafio desta transição da antiga era industrial para a era digital. Certo? Nós estamos, de certa forma, numa outra era, em termos de organização da produção, consumo, relações humanas. Esta era digital, tá certo? Nós conhecemos ela através da internet, de maneira geral, que utiliza como intermediário o computador, o telefone, e que esta digitalização, compreendida aqui num aspecto que é a internet, ela, na verdade, viabilizou fronteiras novas de expansão capitalista, de organização do trabalho e de convivência. Ou seja, a internet comercial, vamos dizer assim, ela abriu, na verdade, um modelo de consumo vinculado à transmissão de conteúdos e de relacionamentos. E que, basicamente, as empresas que emergiram desta era digital são empresas que operam no espaço sideral. Poxa, eu estou falando, basicamente, das 6 maiores empresas do mundo ocidental, que são empresas americanas que monopolizam as tecnologias de informação e comunicação. Estou falando do Facebook, da Microsoft, de empresas, portanto, Amazon, empresas que operam basicamente a partir do espaço sideral. Como do espaço sideral? A partir do satélite. Tá certo? Elas operam através do satélite, criou um espaço novo de produção e distribuição de riqueza, um espaço que não tem, na realidade, controle nacional. Se vocês tivessem tempo de olhar um pouquinho o mapa da rota dos satélites que passam pelo continente brasileiro, tá certo? Seria impressionante a quantidade de satélites que estão em cima do Brasil, passando pelo Brasil. E o que fazem essas empresas que operam através dos satélites? Elas, na verdade, comercializam dados que nós gratuitamente disponibilizamos. Ou seja, o que aconteceu nesta Internet 1,
que viabilizou o plano de negócios, né, de plataformas, dessas empresas que organizam a produção e o trabalho, ela, na verdade, esta internet não abriu a possibilidade de que uma parte do nosso mundo fosse deslocado para dentro da internet. Nós fomos colocando para dentro da internet a nossa agenda de contatos, né, os nossos telefones, tá certo? A gente colocou para dentro da internet as nossas fotografias, os nossos vídeos, tá certo? Nós colocamos para dentro da internet os pagamentos que fazemos, as compras que fazemos, os lugares para onde nós vamos, utilizando o GPS americano, que sabe as rotas que a gente saiu do dia tal, de tal cidade para tal lugar, quantos minutos. Então, o que aconteceu é que nessa Internet 2, né, criou um modelo de consumo, né, que reorganizou, na verdade, uma fronteira de expansão do capital e de forte exploração, que não precisa a pessoa estar empregada para ser explorada, ela é explorada pelo fato de disponibilizar as suas informações que são comercializadas e que geram altos lucros, porque são justamente essas empresas que falávamos antes, as empresas com maiores faturamentos, inclusive que superam o PIB de países. Ora, mas eu estou descrevendo, na verdade, um museu, porque nós estamos diante, digamos assim, de uma Internet 2, né, que é chamado metaverso. Metaverso é a fase nova de expansão do capitalismo através da internet, que não é o deslocamento, não é das mensagens, do conteúdo, do nosso dia a dia, mas é o nosso ingresso no mundo virtual. É essa outra possibilidade que está se abrindo através do uso de um óculos, né, de um óculos que tem sensores, câmeras, né, que permitem, na verdade, você operar dentro desse novo mundo virtual, né, como um avatar, ou seja, como uma figura que lá opera como se fosse um videogame, mas eu não sei se... Eu, por exemplo, não sou chegado em videogame, não é? Não sei se... Espero que talvez alguns tenham, mas o mundo se transforma numa espécie de videogame. Você entra para dentro deste mundo e com este óculos, você passa a operar como se estivesse dentro de um escritório. Você se conecta com pessoas, você opera, você trabalha, você faz consultas médicas, você entra num shopping center, conversa com o vendedor, você toca, você vê o produto que você quer comprar, a roupa, o sofá. Ou seja, esse mundo virtual está sendo, na verdade, já organizado por espaços. Ou seja, antes, a Internet 1 é quando você entra a partir de mensagens, né, de contatos, de relacionamentos. Agora é você dentro da internet. Tá certo? E aí você compra espaços para poder montar o seu escritório, a sua escola, os seus shopping centers. Na verdade, a possibilidade de você criar o eu virtual. Cada um vai ter o seu mundo virtual, cujos contatos passam a ser feitos dentro desta virtuosidade que o capitalismo está oferecendo. Você tem o teu mundo real, mas esse mundo real se conecta nessa possibilidade de viver virtualmente. Eu posso ser gordo, baixinho, tá certo? Mas o meu avatar, a figurinha pela qual eu vou organizar, vou comprar roupa para ela, tudo isso eu vou definir como eu gostaria que eu fosse, por hipótese. Isso parece um pouco estranho e distante, tá certo? Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso possivelmente será, na verdade, a marca desta nova década. Bom, então, estou sendo aqui econômico, mas eu já abusei muito do tempo, eu gostaria apenas de finalizar tentando trazer para o Brasil esses desafios. Porque o desafio, né, de deslocamento do centro dinâmico do Ocidente para o Oriente, por exemplo, não é? A questão dramática de que não há outro projeto de desenvolvimento que não seja a exploração ambiental, a não ser a artificialidade de se acreditar que pela via do mercado, das tecnologias, se superará a marcha da destruição a qual nós estamos assistindo há mais de 200 anos, imposta pelo capitalismo. E que essa questão nova da era digital, tá certo? Ela não me parece que está presente nos debates centrais do Brasil.
pois são, na verdade, diálogos, como disse no início, como chamei a atenção no início, os diálogos que nós temos, tá certo? São diálogos que tratam basicamente da gestão das emergências, do que aconteceu agora, do que vai ser o vice do Lula, do que vai ser não sei o quê. Obviamente, mais uma vez, quero deixar bem claro, as emergências são fundamentais, mexem com a vida humana. Mas instituições que pretendem dirigir movimentos, que pretendem dirigir sociedade, políticos, militantes, país, não podem estar apenas e tão somente prisioneiros às emergências. Certo? Precisamos descobrir o que está acontecendo do ponto de vista das placas tectônicas, porque elas estão forçando os eventos e o cotidiano. Então, nesse sentido, né, eu vejo, por exemplo, ao falar do Brasil, janelas de oportunidades inegáveis para o Brasil. Tá certo? Mas para poder entrar nessa questão, eu diria assim, é fundamental nós termos um diagnóstico sobre o que está acontecendo no Brasil. Qual é a teoria que nos permite olhar o Brasil e entender que, na verdade, nós não estamos vivendo uma crise do capitalismo no Brasil. E que, portanto, por ser crise, bastariam reformas. Aliás, como foram feitas reformas importantes no Brasil em vários momentos, né? Na segunda metade dos anos 50, na crise que se deu a partir do suicídio do Getúlio Vargas, não é? Juscelino Kubitschek fez várias reformas no Brasil. Não é? Nós tínhamos um serviço público organizado através de empresas privadas. E houve ali um movimento de criação de empresas estatais, a Eletrobras, tá certo? A reorganização e fundamentação da Petrobras, a privatização até da Fábrica Nacional de Motores. Ou seja, houve, na verdade, reformas que reorganizaram o capitalismo no Brasil. Né? Nós tivemos uma disputa ali das reformas de base no início dos anos 60, os militares impuseram outras reformas que também modernizaram o capitalismo. Ou seja, quando você tem uma crise, não é como, na verdade, você mora numa casa, teve um vendaval, destelhou. Tirou as telhas, tá chovendo para dentro. Então, vamos fazer uma reforma na casa, vamos botar telhas melhores, vamos melhorar a casa. A partir da estrutura que está dada, você faz reformas. Tá? Seja reformas à direita, reforma à esquerda, porque parte do mesmo princípio. A impressão que eu tenho é que, na verdade, nós não estamos diante de uma crise que cabe reformas. Nós estamos diante, na verdade, de uma mudança estrutural, é uma mudança de época no Brasil. Guardada a devida proporção, é uma mudança de época como foi a década de 1880. Por que a década de 1880? Porque, na verdade, foi o fim do uso do trabalho forçado. Foi o fim do mercantilismo. É ali que entra o capitalismo. É ali que se forma a mão de obra livre. É uma outra sociedade que se estabeleceu ali. Não foram reformas, tá certo? Foram, na verdade, mudanças estruturais. Saiu do Estado... o Estado monarquista por um Estado liberal, tá certo? Guardada a desproporção, não é? Aconteceu também uma mudança de época na década de 1930. A Revolução de 30 ela é importante. Por quê? Porque ela, na verdade, marca um outro rumo, o rumo urbano-industrial, não mais a sociedade agrária do passado. Não foram feitas reformas, tá certo? Foi criado um Estado novo no Brasil. Né? Foi criado o DASP, que organizou a administração pública, foi criado o orçamento. Enfim, muitas coisas foram criadas, não foram reformadas. Tá certo? Estou dizendo isso, tá certo? Porque, veja, a situação brasileira. Nós somos hoje o quarto mercado consumidor de bens e serviços digitais do mundo. Embora sejamos a 13ª economia do mundo, sejamos a 6ª maior população do mundo, somos o 4º maior mercado consumidor. Ou seja, o Brasil entrou na era digital como consumidor e não como produtor. Tá certo? Nós consumimos tudo, do GPS dos Estados Unidos, tá certo? Ao WhatsApp, ao Facebook, etc, etc. Ou seja, somos um país sem soberania tecnológica. Um país que não pode fazer nada contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos simplesmente desconectam o Brasil do satélite e nós perdemos qualquer relação de comunicação e informação. Nem as Forças Armadas vão saber onde é que tem os possíveis equipamentos militares. Tá certo? Isso é uma opção que o Brasil está fazendo. Veja o que aconteceu no final do ano passado. Não é? O atual governo foi lá e comprou, como se fosse no supermercado, a tecnologia 5G.
certo? E não houve um debate na universidade, em qualquer lugar, sobre o que significa a 5G. Ela não é uma tecnologia que supera a outra, ela é uma mudança na infraestrutura do país. Porque, veja, na era industrial, não é, a infraestrutura era fazer estradas, certo? Era fazer ferrovias, porque na era industrial, não é, a infraestrutura é física. Ora, nós estamos falando da era digital. O que faz a infraestrutura é tecnológica, é informacional. Tá certo? Para pensar um pouquinho, né? A pesquisa que fizemos, um terço das associações do movimento social, sindicais, sociais, um terço apenas utiliza a internet, as redes digitais. Ou seja, o sindicato até pode ter lá um Facebook, né, um site que é feito por algum jornalista, mas a direção não opera isso com a sua base, não trabalha o conteúdo, não trabalha o cadastro. Ou seja, nós estamos muito atrasados, tá certo? Nós queremos fazer o quê? Nós queremos fazer cadastro para dar para o YouTube, cadastro para dar para o Facebook. Tá certo? Nós não temos a rede nossa. Por que os chineses podem ter a rede deles? A União Europeia pode ter a rede deles, os japoneses têm a rede deles, a Rússia tem a rede deles. Por que nós não temos? Não temos porque não temos capacidade? Não tem ciência e tecnologia? Não tem engenheiros? Claro que temos. Mas isso não está colocado na agenda. Tá certo? O Brasil não caminhará com as suas próprias pernas se não tiver soberania tecnológica, e é fundamental termos o nosso GPS. As nossas redes sociais são nossas e não dos americanos. Ou qualquer outro país também. O problema não são os Estados Unidos. Tá certo? Então, essa é uma questão, me parece, central, sobre a qual praticamente não se trata. Tá certo? O sonho dos partidos é, não, nós vamos ter que arrumar aqui a nossa rede de WhatsApp. Olha, a rede do WhatsApp é a rede dos Estados Unidos. Eles têm tudo isso. Porque são empresas deles, vinculados ao Departamento de Estado americano. Bom, então essa questão me parece muito importante. A questão do desenvolvimento. Bom, se o desenvolvimento, se o progresso, a perspectiva ocidental, tá certo? De separar o ser humano da natureza, né? De entender que a natureza é um recurso ilimitado, se isso aí não opera, ou seja, não é possível mais pensar o desenvolvimento no Brasil, nós vamos reindustrializar o país, tá certo? Vamos aqui mineradora, siderurgia, nós vamos repetir o passado? Se a gente analisar o debate hoje, o que é? Vamos reconstruir o país. Tira o Bolsonaro e nós vamos reconstruir, que significa o quê? A estrutura está dada. É a mesma estrutura, nós só vamos melhorar? Não, não dá. Não é a mesma estrutura, é outra estrutura que nós temos que fundamentar. É pensar o desenvolvimento a partir dos biomas brasileiros. Como é que podemos pensar o desenvolvimento do Nordeste quando o Nordeste tem pelo menos 4 biomas? Tá certo? Que tipo de desenvolvimento é compatível com os biomas? Que tipo de regulação, divisão nós vamos olhar o nosso espaço? Um país que pode ter satélite, que tinha satélite construído já nos anos 70 e 80 e jogou fora isso. Que tem a principal base de lançamento de satélites e que doou para os Estados Unidos. Ou seja, dos espaços de fronteiras de expansão é o fundo do mar. Nós temos a Petrobras que começou a arranhar isso pegando petróleo, mas o fundo do mar é muito mais rico que isso. Ou seja, nós temos uma fronteira grandiosa para ter um passaporte sustentável, de fato, dos biomas brasileiros. Mas não me parece que isso está inscrito nos debates atuais. Tá certo? Quando se fala em desenvolvimento, é reindustrialização, é pensando sempre a mesma coisa, é automóvel, tá certo? São os bens de consumo tradicionais. Bom. Bem, então, eu diria assim, a questão da era digital, ou seja, o Brasil está repetindo o que fizemos, e eu vou terminar por aqui, não é? O que fizemos desde a chegada de Dom João VI no Brasil. Dom João VI chegou em 1808, trazido, né, protegido pelos ingleses, e o que ele fez foi acabar com o exclusivismo metropolitano, ou seja, até então, até 1808, as exportações do Brasil e as importações eram feitas só com os portugueses. A partir de 1808,
o Dom João VI disse que abriu os portos às nações amigas, isto é, aos ingleses, diga-se de passagem, porque basicamente foram com os ingleses que o Brasil fazia comércio. A partir daí, o Brasil entrou na era industrial, passou a comprar bens industriais produzidos na Inglaterra. E para fazer isso, tá certo? Ele pagava exportando o quê? Produtos primários, açúcar, né? Ouro, borracha, pimenta, algodão, etc. Tá certo? Bom, quando você tem um país que produz para o mercado externo, para poder ter receita para financiar o pagamento de compras de bens industriais produzidos fora, ou seja, o Brasil entrou na era industrial como consumidor, né? O que aconteceu? Aconteceu que o Brasil, ao longo do século XIX, teve, basicamente, a importação de bens industriais, mas para uma elite, para uma parcela muito pequena da população, né? O Brasil foi o segundo país a ter telégrafo, o segundo país a ter telefone. Tá certo? Dom Pedro II, não é, trouxe o telefone para o Brasil. É o segundo país com telefone. Mas o que era o telefone para o país? Não, o telefone ligava a 4.000 metros. Não é? O palácio do imperador a seus ministros. A elite estava conectada, mas a elite não é nada em relação ao conjunto da população. Santos Dumont, em 1891, circulou em São Paulo, não é, com o primeiro automóvel. 2 anos após, não é, ter sido introduzida a produção em grande escala em Paris. Então, a elite se dá bem. Tá certo? Quando é que muda essa situação? Ela muda só a partir de 1930, quando você cria um Estado industrial para produzir, internalizar bens industriais. Quando aí começou, na verdade, a ser oportunidade de empregar trabalhadores do Brasil à indústria. Ora, o que está acontecendo no Brasil é que nós avançamos como um país consumidor. Tá certo? E o consumo vem sido, um consumo importado, é um consumo financiado pela produção e exploração do agronegócio, que você sabe muito melhor do que eu, o que ele representa. Tá certo? Ou seja, nós estamos moldando um país cada vez mais dependente do atraso do agronegócio. Para você poder comprar o celular, poder comprar os bens e serviços digitais, você precisa pagar isso com moeda que não é a nossa. E esta moeda que não é nossa, você só obtém vendendo produtos primários. Por isso, que o que está acontecendo? Que esta era digital está gerando uma desigualdade muito, mas muito maior do que nós conhecemos. Certo? Eu não vou aqui cansá-los com informações sobre a exclusão gerada pela era da digitalização, dada a forma com que nós estamos entrando. Tá certo? Uma forma como consumidor e não produtores. Mas tudo isso para dizer o seguinte, isso é uma janela de oportunidade para nós. O que abriria essa possibilidade de nós ocuparmos de forma soberana, de forma de interesse da nação, do seu povo? É uma outra maioria política. E essa me parece a questão central deste ano. Como construir uma outra maioria política que não seja para fazer a repetição do passado, mas para, de fato, criar o novo. Tá certo? Esse é o momento crucial, me parece, que estamos vivendo hoje, que nos conecta, não é, a nossa sala de emergência, a gestão da emergência, com as questões estruturais pelas quais o Brasil está tendo oportunidade de escolher. Tá certo? Agora, só escolhe, tá certo, quem conhece, quem sabe. Se não, é levada, né, pelo movimento tradicional do cotidiano.